O bispo diocesano Dom Cleocir Bonetti foi recebido pela comunidade aqui de Porto União, pelo padre Fábio Faria e também por todos os paroquianos para a sua primeira visita episcopal. Ele que tomou posse há pouco mais de um mês e faz a sua primeira visita em Porto União. E numa entrevista ele conta toda essa trajetória desde a sua infância, bem como a escolha para ser bispo e agora aqui em Porto União se reunindo e pastoreando as pessoas que estão aqui na paróquia São Pedro e São Paulo e as demais ao redor. Acompanhe. Dom Cleocir Bonetti visitando Porto União nessa primeira visita oficial, o senhor que foi chamado para ser bispo pelo Núncio Apostólico. Conta um pouquinho primeiro dessa realidade, como é que é, para quem não conhece, essa indicação, porque o seu nome provavelmente passou por uma lista e aí o Núncio Apostólico entra em contato. Como que funciona isso? Certo, a minha saudação aos que estão nos acompanhando nesse momento e de dizer primeiro da minha alegria em estar aqui, neste final de tarde aqui em Porto União e tendo essa alegria de ser recebido e acolhido por vocês também. Dizer que é a primeira vez que eu venho aqui para Porto União e a minha escolha foi justamente muito intensa, eu diria, porque a notícia eu recebi no dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga. Eu acabava de retornar de uma missa junto a um grupo de irmãs que eu era capelão lá em Erechim, e lá pelas 9h30, 10 horas, veio uma ligação da secretária do Núncio Apostólico. O Núncio Apostólico é o embaixador do Papa aqui no Brasil. Então, me dizendo que o Núncio gostaria de conversar comigo em torno das 11 horas, fazer uma teleconferência, uma conversa via virtual. E foi isso que aconteceu. Em torno das 11 horas, daí nós entramos em contato com o Núncio e ele fez duas perguntas. Uma delas foi com relação à vocação, né? Os vocacionados, essa dimensão da promoção vocacional. E a outra questão que ele fez foi justamente como a igreja evangelizar na pandemia. E o terceiro elemento, quando ele disse assim: olha, o Papa Francisco e a igreja te escolheram para ser bispo da diocese de Caçador. Então eu confesso que gerou em mim umas reflexões, mesmo que muito rápidas, né? Passou muita coisa pela minha cabeça, mas o tempo é curto para a gente refletir grandes coisas naquele momento. Mas realmente foi um momento muito intenso e que fez a gente se deparar, né? Se deparar com a nossa história, com a nossa comunidade de origem. De lá de São Valentim, quando você era pequeno? Muito bem, lembrando lá da minha família de São Valentim, meu pai, minha mãe, minha família, o colégio onde eu estudei. Então, vem uma série de coisas na nossa mente, mesmo que de uma forma bem rápida, né? Mas então essa retomada, mesmo que rápida, da história, diante daquele convite que o Núncio fazia. Então, realmente é um momento de apreensão, de preocupação, intenso, até porque a responsabilidade de dizer um sim, ela pesa sobre as costas. Assumir uma diocese é algo que sempre traz uma grande responsabilidade para o bispo. E é claro, a gente não estuda para ser bispo, a gente não procura fazer carreira e querer ser bispo. Então é fruto das situações, das circunstâncias, da vida evangelizadora que a gente leva, enfim. E também das virtudes que a gente tem. E interessante que eu dizia que eu fui escolhido não pelos méritos meus. E daí o pessoal dizia, mas como não pelos teus méritos? Não, por quê? Porque na verdade tudo graça de Deus. Se eu tenho dons, capacidades, foi Deus que me concedeu, foi Deus que me deu. Então tudo aquilo que a gente vai construindo, edificando, as nossas conquistas, as nossas vitórias, tudo é graça divina, misericórdia divina. E aí depois o senhor vem para Caçador, antes disso obviamente lá em Erechim, sendo ordenado bispo em setembro, e em outubro assume a diocese e agora, como o senhor já bem disse, vindo a primeira visita aqui em Porto União, na paróquia São Pedro, também com outras paróquias da região. Qual é essa sensação de ter lá desde o anúncio do Núncio ter lhe feito o convite, ter assumido e agora estando bispo?
Olha, quando eu recebi o anúncio, né, que foi no dia 21 e no dia 30 de junho oficialmente, claro que nesse período eu não podia falar com ninguém sobre isso. Somente partilhei com o meu bispo, porque o núncio havia autorizado isso, que eu só poderia falar com ele. E eu confesso que não foi nenhuma, duas vezes que eu e o bispo Dom Admir choramos, né? Porque não de tristeza, mas sabendo do compromisso e daquilo que nos aguardava, um pouco da emoção, do sentimento que toma conta, mas quero dizer que foram momentos assim de também buscarmos uma profunda espiritualidade para esse momento, vivenciarmos bem aqueles momentos que estariam por vir, que foi justamente a minha ordenação no dia 12 de setembro, uma celebração muito bonita, uma celebração muito tocante para as pessoas que participam, sobretudo em algo que não é tão comum, a ordenação de um bispo, né? Então eu fui ordenado lá em Erechim no dia 12 de setembro, então lembrando justamente a minha catedral, a Catedral São José, onde eu fui ordenado bispo, lembrando também que é o padroeiro, né, universal da igreja. Por isso também no ano de São José, por isso também o meu lema é Patris Corde, baseado num documento que o Papa escreveu sobre São José. Então, Patris Corde é o meu lema de ordenação, que significa com coração de pai. E assim que eu venho conhecer, primeira vez aqui hoje, Porto União, essa região tão bonita, e venho conhecendo outros lugares, conhecendo as pessoas. Eu entendo que o bispo precisa ir ao encontro do povo, das pessoas. E uma das ideias primeiras que me vem é de fazer um contato ainda mais próximo, visitando todas as comunidades da nossa Diocese de Caçador, fazendo esse trabalho do pastor ir ao encontro do seu rebanho. Por isso que um dos meus propósitos é justamente esse, ir ao encontro do povo, das pessoas, porque é isso que nós precisamos. E o Papa Francisco justamente nos convida a sermos uma igreja em saída, irmos ao encontro das pessoas, ouvirmos, estarmos presentes, sentirmos aquilo que o povo vem sentindo, as suas alegrias, os seus sofrimentos, as suas esperanças, os desafios. Então, certamente para mim, conhecer a diocese, conhecer o povo, conhecer as lideranças, conhecer vocês também, é uma grande experiência de vida que eu agradeço a Deus. Então venho conhecendo várias localidades, paróquias, conversando também mais profundamente com os padres e, com certeza, quero fazer desta minha primeira visita aqui em Porto União a primeira de tantas outras, com certeza. Por quê? Porque aqui nós temos as paróquias, né, que são também da nossa diocese, mas também quero visitar o meu vizinho, né, o nosso vizinho aqui da diocese, que é logo aqui pertinho, que é o Dom Walter, né, nosso colega no episcopado. Fiquei muito feliz porque ele também veio na minha ordenação e também na minha posse. Então, dizendo, né, que eu me preparava para esse momento da ordenação e depois, dia 3 de outubro, foi a minha posse em Caçador. Choveu muito aquele dia, daí estavam brincando e dizendo assim, olha, é para pegar, né, é para fazer raízes, né, por assim dizer, quando a gente planta uma árvore, quer que ela possa se enraizar. E nada melhor do que uma boa chuva, uma boa água, para umedecer a terra, para que as raízes possam, então, ser mais profundas. Aproveitando a deixa, o senhor falou lá de São Valentim, onde o senhor nasceu, da sua família, lá no início da década de 70, e agora, com 49 anos, em tese até os 75, quando vem o pedido de aposentadoria de um bispo, o senhor tem muito trecho pela frente e muita juventude para percorrer toda a região? Pois normalmente os bispos são escolhidos com uma idade um pouco mais avançada, né? Então tá aí um pouco do motivo da minha surpresa quando o núncio apostólico me convidou para vir para essa diocese de Caçador. Então, claro, eu tenho 49 anos e chegando aos 75, automaticamente o bispo tem que pedir a renúncia, né? A renúncia para o Papa.
Então eu sei que tem bastante chão para a gente percorrer, a gente tem muita força, muita boa vontade, muita energia para nós conhecermos os mais diversos recantos da nossa diocese e cumprirmos bem, procurarmos cumprirmos bem com a vocação a que fomos chamados neste momento. Uma última colocação, Padre Fábio, sempre também uma referência na sua tranquilidade, na postura frente à paróquia, aos cristãos. O senhor já teve esse relacionamento curto, porque o senhor provavelmente conheceu ele após ser nomeado bispo, mas essa primeira sensação, a primeira visita, qual a impressão que o senhor leva e que o senhor já constrói na sua bagagem sobre a igreja aqui de Porto União? Olha, na verdade, eu conheci o Padre Fábio uma semana depois, praticamente, que foi anunciada a minha vinda para Caçador, o meu trabalho aqui em Caçador, a minha missão. Então foi interessante porque o Padre Fábio é o nosso chanceler, muito organizado, uma pessoa muito calma, muito tranquila, com muita paciência e realiza com esmero, realiza com grande zelo o seu trabalho como chanceler e também como pároco aqui da paróquia São Pedro e São Paulo de Porto União. Lembro também os outros padres, né? Os outros padres que trabalham na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, né? Que fazem parte também da nossa diocese. Também queremos agradecer a eles. Então, eu levo uma boa recordação, com certeza, mostrando aqui a igreja, mostrando os espaços muito bem organizados, muito bem limpos. Então eu vejo que sim, que o Padre Fábio vem realizando um belo trabalho junto a esta paróquia, a esta comunidade, tem o nosso apreço, tem a nossa estima. Padre Fábio recebendo Dom Cleocir Bonetti nessa primeira visita aqui em Porto União, fazendo a acolhida do bispo para toda a comunidade, também para as paróquias vizinhas. Hoje nós, com a mais viva alegria, estamos dando as boas-vindas a Dom Cleocir Bonetti, nosso bispo diocesano de Caçador, recém-empossado no mês de outubro do corrente ano, e hoje visitando a nossa paróquia São Pedro e São Paulo, no contexto da reunião da microrregião de Porto União, que abrange as paróquias vizinhas aqui da nossa região, a fim de ouvirmos a palavra de Dom Cleocir, a fim de também nos darmos a conhecer, partilharmos das experiências bonitas desempenhadas nas nossas comunidades de fé, assim como também já intuirmos o planejamento para as atividades do ano que vem. Obrigado, Dom Cleocir Bonetti, sempre bem-vindo a toda a região. Muito obrigado a vocês por essa acolhida e por estarmos aqui reunidos e podermos dar a nossa palavra, que possa chegar às casas, às famílias, e contem com a minha oração, com a minha bênção, com a minha presença, se não física, uma presença espiritual junto a todo este povo aqui de Porto União.